Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Diogo e na aula de hoje a gente vai ver trigonometria no triângulo retângulo. Vamos fazer uma introdução a esse assunto. Bom, para começar, preciso apresentar para vocês um triângulo retângulo. Aqui nós temos o nosso amigo triângulo retângulo e eu optei por colocar um ângulo alfa aqui como ângulo interno desse triângulo retângulo, tá? O objetivo dessa parte aqui, agora da aula, é mostrar para vocês como é que vocês vão achar a diferença entre o cateto oposto a um determinado ângulo e o cateto adjacente a esse ângulo, tá? Que isso traz sempre um pouquinho de confusão na hora que a gente vai definir isso aí, tá bom? Olha só, gente. Eu começo sempre pela hipotenusa e pelo cateto adjacente ao ângulo que a gente quer trabalhar. Então aqui, por exemplo, tem um ângulo, correto? O que nós temos que ter em mente é o seguinte: esse ângulo ele é formado por duas linhas. Essa linha aqui e essa outra linha aqui, correto? Um ângulo num triângulo retângulo, no caso, sendo ele um ângulo agudo, só pode ser formado por uma hipotenusa e por um cateto adjacente a ele. Só isso. Tá legal? Então, o ângulo, as linhas que formam um ângulo agudo num triângulo retângulo só podem ser o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, quem é a primeira que a gente vai definir? A gente vai definir primeiro a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e ela está sempre de frente ao ângulo reto, que é essa aqui. Correto? Tá legal? Então essa linha aqui, por exemplo, está sempre de frente para o ângulo reto. A hipotenusa nem é tão difícil da gente ver, tá? A hipotenusa é até bem tranquila. Então vamos logo definir aqui a hipotenusa. O problema são realmente os catetos oposto e adjacente. Então esse bonitinho aqui, ó, é a nossa hipotenusa. Mas lembra que eu falei? Um ângulo agudo num triângulo retângulo, os lados dele são formados por hipotenusa e cateto adjacente a esse ângulo. Então, gente, se a hipotenusa, aqui está o ângulo alfa, se a hipotenusa é esse lado aqui, o cateto adjacente só pode ser esse outro lado aqui, ó. Tá legal? Então, esse lado aqui é o cateto adjacente ao ângulo alfa, tá? Cateto adjacente a alfa. Ok? Ora, o cateto que sobrou só pode ser quem? Só pode ser o oposto. Então, o cateto que sobra é o oposto. Faz aqui, ó. Esse aqui, ó, é o cateto que sobrou. Cateto oposto a alfa. Tá bom? Então é sempre assim, gente. Não esqueça isso, tá? É diquinha que vale ouro. Num triângulo retângulo, você tem o ângulo de 90 graus e tem dois outros ângulos agudos, tá legal? Você pega um ângulo agudo qualquer lá. No caso, eu peguei alfa aqui. Gente, os lados que formam um ângulo agudo num triângulo retângulo só podem ser hipotenusa e cateto adjacente a esse mesmo ângulo que você está olhando. Uma vez identificada a hipotenusa, o outro lado que fica, né, o outro lado que forma esse ângulo, só pode ser o cateto adjacente a esse ângulo, correto? E aí, o outro lado, aquele que você não usou, é o oposto. Tá legal? Não esqueça isso. Nunca esqueça isso. Diquinha de ouro. Você não esquecer isso, você sabe definir bem agora nossos próximos itens que a gente tem aqui. Definição. Gente, seno de um ângulo agudo, tá? Seno de um ângulo agudo. Vou direto ao ponto. O seno de um ângulo agudo
é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Ou seja, aqui, usando o nosso exemplo, o triângulo retângulo, e usando o ângulo agudo alfa, o seno de alfa vai ser o cateto oposto a alfa sobre hipotenusa. Tranquilo, belezinha, belezinha, tá certo? Então, o que é seno? Cateto oposto a alfa sobre hipotenusa. Seno de alfa, tá? Cuidado, é sempre o seno do ângulo, ok? Seno de alfa, cateto oposto a alfa por hipotenusa, tá? Cosseno. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa, tá bom? Cosseno de um ângulo agudo, razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa, tá aqui, ó. Cosseno de alfa simboliza assim, ó, cos alfa igual cateto adjacente a alfa sobre hipotenusa, tá bom? E finalmente, tangente de um ângulo agudo. A tangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente também a esse ângulo, tá legal? Tangente de alfa a gente representa assim, ó, TG alfa igual a cateto oposto a alfa sobre cateto adjacente a alfa, tá beleza, gente? Se mudar o ângulo, obviamente, vão mudar também as posições, mas a ideia é sempre a mesma. Seno é cateto oposto por hipotenusa, cosseno é cateto adjacente por hipotenusa e tangente é cateto oposto por cateto adjacente, tá bom, pessoal? Tá legal? Eu vou já apagar essa telinha para a gente ver mais coisas, só um instantinho. Tá aí, pessoal, olha aí que apareceu na tela para você. Eu apaguei e coloquei isso aí rapidinho, você nem viu, tá vendo? Gente, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem me dizer qual é o melhor refrigerante do mundo? Será que é esse aí que você pensou? Pois bem, pessoal, deixa eu apresentar para vocês. Vou falar, não vou apresentar, vou falar. Qual é o melhor refrigerante do mundo, pessoal? O melhor refrigerante do mundo é a Coca-Cola. Conhece esse? O melhor refrigerante do mundo é a Coca-Cola. Vou te explicar por que esse é o melhor refrigerante do mundo. Vamos lá. Para ajudar a te explicar por que esse é o melhor refrigerante do mundo, eu escrevi aqui seno, cosseno e tangente. E aí eu vou fazer a pergunta para você. Você vai responder junto comigo. Qual é o melhor refrigerante do mundo? Coca-Cola. Olha aí, hein? Olha aí. Coca. Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Diogo, tá faltando alguma coisa aí embaixo, não tá? O quê? Hipotenusa. 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 Tá aí. Você fazendo essa brincadeirinha, tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Importante, hein? Outra dica de ouro dessa aula de hoje, tá certo? Vou fazer um exemplozinho bem bobinho aqui. Foi fornecido esse triângulo retângulo, tá? De laterais 3, 4 e 5. E os ângulos agudos internos alfa e beta. E vamos escrever aqui quem são. Seno, cosseno e tangente de alfa, seno, cosseno e tangente de beta. Vamos lá? Seno de alfa. Bom, seno. O que é seno? Seno é cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Beleza. Cosseno. O que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa. E a tangente o que é? Cateto oposto por cateto adjacente. Tá legal, Diogo, tá legal. Tá legal. Mas antes eu preciso ver aqui quem é oposto a quem é adjacente a quem, tal. Bom. Identifica aqui a hipotenusa, amigo. Já achou a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Já sabe quem é então? Quem é? Acertou. É 5. Beleza. A hipotenusa é 5. Show de bola. Tá. Eu sei que em relação ao ângulo, duas laterais formam
esse ângulo aqui agudo, alfa. Uma é a hipotenusa. E o outro lado é o cateto adjacente a esse ângulo. Então, peraí. Em relação ao ângulo alfa, 3, ó. 3 ajuda a formar alfa, junto com a hipotenusa. 3 forma alfa. Ó, galera. 3 é cateto adjacente a alfa. Então, em relação a alfa, o 4, que foi o lado que sobrou, só pode ser que tipo de cateto? Oposto. Pronto, não tem como errar mais isso. Então, quem é seno de alfa? Seno de alfa é cateto oposto a alfa por hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? 4. Sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? 5. Vou colocar assim, tá bom? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente a alfa por hipotenusa. Já sei que o cateto adjacente a alfa é 3. Sobre a hipotenusa, que é 5. Molezinha, né? Fácil demais. E quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente. Ué, em relação a alfa, 4 é o cateto oposto. Ah, então, ó. E quem é o cateto adjacente? 3. Ah, que fácil, cara. Molezinha. É tão fácil que eu vou deixar você fazer seno, cosseno e tangente de beta. Você vai dar uma pausa no vídeo e vai tentar responder. E eu vou corrigir, tá bom? Pausa no vídeo. Beleza, beleza, beleza. Seno de beta. Quem é seno de beta? Depois cosseno, tangente. Pera aí, eu tenho que primeiro descobrir quem é hipotenusa. Pô, mas a hipotenusa não muda, a hipotenusa é 5. Então, o outro cateto, aquele que ajuda a formar o ângulo beta, ó, o ângulo beta está bem aqui. Ele é formado por esse lado que mede 5, que você já sabe que é hipotenusa. E ele é formado por esse lado que mede 4. Espera aí. Num triângulo retângulo, o ângulo agudo ele é formado por hipotenusa e por cateto adjacente a esse ângulo. Então eu descobri. 4 é cateto adjacente a beta. Ah. Se 4 é cateto adjacente a beta, o outro lado tem que ser o oposto. Acabou. 3 é cateto oposto a beta. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Zé fini. Seno de beta. O que é seno? Cateto oposto por hipotenusa. Pô, em relação a beta, ó, cateto oposto é 3. Ah, Diogo. Hipotenusa, 5. Olha, que maneiro. Cosseno de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente a beta por hipotenusa. Pô, mas o cateto adjacente é 4, né? Ah. Hipotenusa, 5. Ah. Tá, mas e a tangente de beta? A tangente é cateto oposto por cateto adjacente, né? Cateto oposto a beta é 3. E cateto adjacente é 4. Molezinha, molezinha, molezinha. Acabou, gente. Belezinha, galera? Show? Pessoal, vou ficando por aqui, senão o vídeo se alonga muito. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Foi um resumaço mesmo aí, tá bom? Mas são as dúvidas mais pontuais que os alunos costumam ter. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.